E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está num formato aqui um pouquinho diferente, vocês estão acostumados a me ver compartilhando tela, utilizando a webcam, então hoje a gente tem um cenário um pouquinho diferente, porque a ideia é que eu quero bater um papo com você. Durante a pandemia, eu estou vendo muita gente, aluno, amigos e até mesmo seguidores, com dificuldade em aprender alguma coisa nova ou se destacar na área de TI. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como se destacar na área de TI mesmo durante o período de pandemia. Vou começar falando sobre um erro comum que eu estou vendo entre muitas pessoas. Todo mundo quer aprender cloud, quer aprender container, quer aprender um monte de tecnologia, mas está esquecendo do básico, está esquecendo do conceito. Mas eu diria que não seria nem o básico, é uma base sólida. Está esquecendo de construir uma base sólida para sua carreira para que você consiga aprender outras coisas com mais facilidade e não fique só na tentativa e erro ou sendo aquele profissional de comunidade que não consegue ler uma documentação, que não consegue avançar em nada sozinho. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os primeiros passos. Então, o que eu vejo e o que eu recomendo. Um outro motivo também para eu estar gravando esse vídeo é porque algumas pessoas, alguns gerentes de empresas que eu já atuei como consultoria, acabam me mandando mensagem, me ligando e falando: Robert, eu estou com um profissional novo aqui, ou tem um amigo querendo iniciar na área, qual trilha de estudo você recomenda? O que você recomenda para que essas pessoas que estão começando comecem a estudar? E eu vou compartilhar com vocês aqui, não é uma regra, não é que só isso dá certo. Eu estou compartilhando a minha experiência, o que eu fiz e o que eu vejo meus amigos fazendo, o que eu vejo nas conversas que eu tenho com eles, o que tem mais funcionado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é conceitos, tá? E que conceito você está falando, Robert? Vamos falar de conceitos de redes de computadores. A gente sabe que a tecnologia está crescendo cada vez mais. Então a gente tinha um cenário onde estava tudo dentro de casa, aí depois foi tudo para cloud, agora está tudo indo para containers. Então são muitos serviços, são múltiplos serviços se comunicando e muita gente ainda não sabe como que essa comunicação é feita. Então assim, o meu background é redes de computadores. Então eu acabo tendo uma certa facilidade. Aí muita gente vai pensar: ah, Robert, porque tu se formou em redes, então tu tá falando isso. Não, mesmo que eu não tivesse, estudado redes lá na faculdade, eu também recomendaria isso, porque essa é a base. Você precisa entender como que funciona a comunicação para você entender como que os serviços vão se comunicar e principalmente para você fazer troubleshoot. A galera hoje em dia não consegue fazer troubleshoot. Por quê? Porque não sabe como que as coisas funcionam por debaixo do pano. Então vamos lá, recapitulando, a primeira dica que eu deixo para vocês aqui seria estudar redes de computadores. Robert, mas rede é muito amplo, eu tenho que estudar para um CCNA? Não, você não precisa definitivamente estudar para um CCNA, mas o que eu recomendo é que você entenda alguns conceitos básicos, tá? Primeiro aqui, ó, deixei até anotado, roteamento. Pessoal, quando você sai da sua máquina para uma outra máquina do seu amigo que está na mesma rede, como que funciona isso? Existe um roteamento? Não existe? Quando você vai para a internet, como que funciona isso? Quando você está dando suporte a um cliente seu e, por exemplo, você tem várias filiais, você tem que comunicar numa rede diferente. Como que é feita essa comunicação? Qual o caminho que os pacotes seguem? Então, se você não entender como é que funciona, basicamente não é entender sobre roteamento, tá? Eu tenho que estudar BGP, OSPF, esses protocolos de roteamento? Não. O que eu estou falando que você precisa entender é a tabela de roteamento. Só isso. Entenda como funciona a tabela de roteamento dos componentes. Por quê? É simples. Você pode na sua máquina dar um route, depende do sistema operacional, dar um comando e ver como é que tá. O que é o gateway default? O que também entra no outro ponto que eu deixei anotado aqui. Como que funciona esse endereçamento IP? Como que funciona essas máscaras de rede? Como que funciona a divisão da rede? Às vezes você está vendo, olha, uma máquina não está comunicando com a outra. Aí você vê a rede, está tudo igual, mas a subnet está diferente. Uma máscara está com um bit a mais, um bit a menos. Então é importante você entender como que isso funciona. Porque sem isso vai ficar muito difícil você fazer troubleshoot. Principalmente num cenário de múltiplas tecnologias, clouds híbridas, digamos assim, você tem aqui on-premise, você tem Google, você tem Azure, todo serviço se comunicando, vai ficar uma loucura na sua cabeça, tá? Então, recapitulando, a primeira coisa que eu recomendo que você estude também é redes. Dentro de redes, é importante que você entenda serviços de rede. Então a gente está falando um pouquinho de protocolo TCP, protocolo DP. Quais são os serviços que nós temos rodando em cima da rede, tá? Vamos colocar um serviço básico aí que até é bem antigo, FTP. Então como que funciona um FTP? Como que funciona, por exemplo, um SNMP? Aqui eu anotei, ó, SMTP, então protocolo de e-mail. Ah, Robert, mas eu não vou ter contato com isso. Tudo bem, mas a partir do momento que você entende esses conceitos, basicamente como que é estruturado um serviço de rede, qualquer serviço que você for dar suporte ou vá implementar, vai estar muito mais fácil de você estar gerenciando. Então vamos lá, conceitos básicos de rede.
tabela de roteamento, endereçamento IP e também o protocolo ali TCP/UDP. Esses dias mesmo eu vi um grupo de comunidade, a galera solicitando porta de comunicação para um projeto e estava passando, não, essas portas aqui tudo DP. Mas por que tudo DP? Será que é isso mesmo? E o principal, como que funciona a comunicação UDP? Como que funciona a comunicação TCP? Hoje, inclusive, na gravação desse vídeo eu estava dando um treinamento e estava lá o handshake. Então eu dei um overview para a galera. Você sabe o que é handshake? Você sabe como é que funciona? Então já vou fazer o seguinte, se você tiver interesse nesses assuntos sobre redes de computadores, você está totalmente perdido, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre isso e a gente vai um pouco mais a fundo. Mas hoje eu não consigo me prolongar muito, porque eu tenho que falar muita coisa aqui para você conseguir se destacar. Então beleza, estudo básico de redes. Robert, tem que ler aqueles livros gigantes, né? Tenebal, essas coisas? Não. Cara, cursinho básico, vídeo no YouTube simples, entende? Só o básico, só o conceito, tá? Não tô falando para você se certificar CCNA. Estou falando para você entender o básico. Próximo passo é o seguinte, protocolo HTTP. Turma, para você assistir esse vídeo que você está me assistindo aqui, você está utilizando o protocolo HTTP, seja no seu aplicativo no celular ou seja no seu navegador aí no seu computador. Como é que funciona o protocolo HTTP? Como que é feita essa troca de informações? O que é um cabeçalho? O que é um corpo de mensagem? Por exemplo, o que é uma carry string? Quais são os métodos HTTP? Quais são os códigos de retorno? Porque imagina, você está falando lá, a aplicação está funcionando, aí você vai ver que está rodando um código 500. Por que está acontecendo que está retornando aquele código 500? Esse tipo de coisa que eu quero que você entenda. Novamente, não quero que você seja especialista nisso, mas se você entender essas coisas que eu vou te direcionar aqui, você já vai sair na frente de muita gente. Muita gente mesmo. E não sou eu que estou falando, eu converso com várias pessoas e essas pessoas falam, pô, a galera tá pecando no conceito, não sabe conceito, não sabe conceito. Então é importante que você tenha essa estrutura. Estuda, anota e tenta replicar, mas não configurar, mas verificar como é que funciona no dia a dia. Por exemplo, no caso do protocolo HTTP, você pode utilizar o inspecionar elementos do navegador. Então, através do inspecionar elementos, você pode ver como que é feita a troca de dados, como que é feita essa troca de informação, o que vai, o que volta e assim por diante. E agora, o principal que ainda tem muita gente se perdendo. Por mais que seja um assunto muito comum, eu lembro que há 2 anos atrás eu também não conhecia nada disso, que era API. Mas que diabos são API? 2 anos não, mas 3 anos, 3 anos. Que diabos é API? Como é que funciona isso? Mas eu vou te falar uma coisa, minha carreira mudou totalmente a partir do momento que eu entendi realmente o que era uma API, o que ela fazia, qual que era o propósito, por que todas as aplicações agora estavam utilizando API. E tipos de API, né? Hoje nós temos API REST, API RESTful, nós temos Web Service, então tem APIs que retornam um formato JSON, tem APIs que retornam, né, Web Service que retornam um formato em um XML, tem APIs que você pode testar, por exemplo, com Postman, com Insomnia, tem APIs, então ali no caso dos Web Service você tem que testar já com sua API, porque você tem que fazer uma conexão via SOAP e assim por diante, tá? Desculpa a nomenclatura se eu falei alguma coisa errada, a ideia aqui não é ser o perfeito no inglês, mas sim compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Então entender essa estrutura de API. Beleza, então a gente se entendeu ali como que funciona essa parte da comunicação de rede, serviços de rede, parte de APIs, e agora o que eu vejo também é sistema operacional. Turma, eu entendo que a maioria talvez nasceu trabalhando com Windows ou nasceu trabalhando só com Linux, mas é importante entender um pouco dos dois. Tá? Não estou falando para você tirar certificações em CSA, não estou falando para você tirar uma LPI. Talvez não agora, mas você precisa entender como que funciona a camada do sistema operacional, né? O que é um sistema operacional, como que ele gerencia a memória, como é feito o gerenciamento do CPU, como que é feito ali o armazenamento, a divisão nos discos. Por exemplo, se você for subir um Linux, como que você particiona, quais são as estratégias de particionamento. Não vou nem falar em RAID, não precisa se apegar tanto. É ideal, aprende um pouquinho, aprende, mas não precisa se apegar tanto. Mas como que funciona toda a estrutura do SO? Eu lembro que lá na faculdade eu não gostava dessa matéria, mas tinha professor Piva. Cara, pensa no professor bravo. Só que ele falava esse sistema operacional de uma forma que facilitou bastante. Além do Piva, tinha o Thiago Ferraut, também que me ensinou Linux lá atrás, cara, meus primeiros comandos, como digitar o Vim, como digitar, tem até uma brincadeira, né? Quem usa Nano, você já sabe que é usuário de Windows, né? Você concorda comigo? Já deixa aqui nos comentários também. Então, é nesse ponto entender mais ali como é que funciona o sistema operacional para depois você não ficar falando besteira. Principalmente Linux, então como que eu edito um arquivo, como que eu instalo o pacote, como que eu configuro uma regra básica no iptables ali, e assim por diante, tá? Então, recapitulando, até agora eu falei redes de computadores, serviços de rede, o protocolo HTTP, APIs e Web Services, e falei agora sobre o sistema operacional, tá? Então você já tem essa base, maravilha. Agora vamos entrar um pouquinho, né, quase indo lá, mas entrando
nas tecnologias modernas. Toda aplicação que você for trabalhar hoje, seja Docker, seja Kubernetes, seja AWS, seja Ansible, que a gente já vai falar sobre esses caras, você vai ter contato com JSON e com YAML. Você sabe exatamente o que é um JSON? Você sabe exatamente o que é um YAML? Como que você faz para construir um arquivo YAML do zero? Quais são as regras que você tem que seguir? Se você pegar um JSON e precisar extrair uma informação desse JSON, como que você faz? Tem recursos chamados como, por exemplo, JSON Path. Como que você faz para estruturar tudo isso daí, tá? Então, esse tipo de protocolos, esse tipo de arquivos para transferência de dados e também para configuração é muito importante que você entenda. Principalmente se você está ali, esses dias a gente estava durante um projeto configurando lá o GitLab CI/CD e estava dando erro. Quando a gente começou a analisar tudo o YAML, tinha alguns pontos que estava com uma indentação errada, que estava com o nome errado. Então, você sabendo o conceito, você sabe onde está o problema, você sabe como corrigir. Tá? E é isso que vai fazer a diferença, essas coisas já vão fazer você se destacar, beleza? Maravilha! Agora vamos entrar aqui, eu separei em 7 caminhos, né, 7 trilhas que você pode percorrer aí durante seus estudos para conquistar uma vaga legal, talvez ser promovido, ou conseguir fazer uns projetos freelancer, ou até mesmo porque você gosta de estudar. Eu vou começar meio que a estrutura que eu utilizei, que foi o suficiente para mim até um certo momento, e depois a gente vai subindo um pouco mais. E por que eu estou falando dessa estrutura? Porque não adianta eu falar para você, começa a estudar AWS agora, mas sua empresa não está estudando AWS. E não que não seja errado, não que você não tenha que estudar AWS, você tem, mas você vai desanimar no primeiro desafio porque você vai falar assim, né, comum da gente, falar assim, eu não tenho onde aplicar, eu não consigo entender, ninguém tem ninguém para tirar dúvida, então acaba sendo um pouco mais difícil você dar sequência e realmente entender. Porque se fosse fácil, só tinha especialista AWS, mas você vê que a demanda por AWS, por Google Cloud, por Azure é gigante porque falta profissional nessas áreas. Então o que eu vou falar o primeiro e o básico? Sistema de versionamento, um Git. Cara, você tem que aprender o que é um Git. Chega daquele negócio de criar o script 1, script 2, script 1 final, script 2 sem parâmetro, script 3 sem não sei o que. Cara, isso acabou. Isso acabou. Você precisa aprender como criar esses scripts. Robert, mas eu não sou programador, eu não tenho automação no meu ambiente. Algum script você tem. Então, se você não tiver script, não tem problema. Sabe os principais arquivos de configuração que tem nas suas aplicações? Por vontade própria sua, sem perguntar para o desenvolvedor, sem perguntar para ninguém, porque no final quem vai se ferrar é você, né? Se o ambiente cair, você vai ter que subir. Então, pega os principais arquivos de configuração, cria um repositório privado seu. Tá? Você sabe o que é um repositório? Então vai lá rapidinho, depois desse vídeo aqui já procura. O que é um repositório Git? Só para você entender. Tá? Então já coloca esses arquivos de configuração naquele repositório e parte do princípio que o original está aqui, a última versão está aqui. Se por um acaso cair tudo, onde você vai buscar essas informações? No seu repositório Git. Você não vai procurar na pasta da rede, você não vai ficar testando para ver se é a última versão ou não, e assim por diante. Existe N vantagens de utilizar um repositório Git até para essas coisas mais simples, tá? Tem clientes aqui que até a documentação, cara, documentação de cliente, a gente começou a deixar em repositório. Chega desse negócio de ficar criando Word. Não faz sentido. Ali no repositório eu posso colocar os scripts, fazer referência, colocar uma imagem, criar um procedimento para o cliente. Então, até para as coisas mais básicas você pode estar utilizando. Às vezes a gente fica com isso na cabeça de que, eu preciso ter algo muito foda para me usar. Não, começa com o básico que você vai conseguir aplicar, você vai entender o que você está aprendendo na teoria e vai ficar muito mais fácil. Além disso, você vai até começar a ganhar uns pontos que você vai falar, os benefícios de ter colocado isso aqui é isso, e assim por diante. Beleza. Segundo ponto que eu vejo como mais importante também é uma linguagem de programação. Querendo ou não querendo, você precisa aprender a programar, tá? Seja para automatizar suas tarefas do dia a dia, ou seja para você ir em busca de uma nova oportunidade. E eu não estou falando para você construir um ERP, não estou falando para você construir um CRM. Estou falando o seguinte, eu estou falando para você escrever códigos de infraestrutura. Como que eu conecto num servidor, como que eu chamo uma API. Um negócio simples até que eu compartilho com meus alunos lá do treinamento de Python, que é o seguinte, um exemplo simples, tá? Um exemplo simples, que é, você não precisa nem estar em cloud. A gente cria um chat bot, né? Cria um robozinho ali, onde ele vai se conectar na API do VMware, ok? E vai ligar uma máquina, vai desligar uma máquina, vai reiniciar. Então imagina, chega uma ligação para você, olha, a máquina XYZ está desligada. Do seu celular você conseguir ligar. É um exemplo, parece muito complexo, mas não, é simples. Outra coisa, você quer controlar o horário que as máquinas na sua cloud lá ficam ligadas, então você pode fazer um scriptzinho na API que liga e desliga essas máquinas em determinado horário. Tá? Você pode, por exemplo, eu já fiz script em Python
por preguiça mesmo, porque eu tinha um monte de arquivo gigante para tratar e eu tinha que criar uma estrutura de um arquivo YAML muito grande. Para não ter que ficar fazendo isso na mão, eu criei a lógica e criei aquele script. Olha que vantagem. De repente eu perdi umas 2, 3 horas ali, mas até hoje, sempre que a gente precisa adicionar mais regras, né, de ACL em determinado equipamento lá que tem uma estrutura YAML, a gente roda esse script que lê um CSV e cria tudo pra gente. Olha como facilita. Tá? Então, querendo ou não, você vai precisar automatizar as coisas, tá bom? Maravilha. Então falamos de linguagem de programação, só que eu não falei qual linguagem, né? Então eu recomendo assim, para infraestrutura, Python ou Go. Mas Python tem uma curva de aprendizado um pouco menor, então você consegue aprender muito mais rápido do que Go. Para Go, você já precisa ter um pequeno conhecimento em lógica de programação, em alguns objetos ali que você vai ter que trabalhar, algumas estruturas de dados, principalmente, para você não sofrer no começo. Beleza, então falamos de Git, linguagem de programação. E aí, nós vamos para containers, né? É isso mesmo, containers. Não tem jeito, eu sei que tem muita gente ainda que não utiliza containers, mas já virou realidade esse negócio. E não é só nas empresas grandes, nas startups, nesses big players. Não, empresas pequenas também podem utilizar Docker, pode utilizar containers. Isso facilita muito, muito. A partir do momento que você entender que é muito mais prático, aí você junta, olha só a lógica que eu preparei para você aqui. Como você já aprendeu Git, que eu falei para você começar com Git, aí os códigos que você aprendeu em Python ou em Go, você já colocou no seu repositório, beleza? Agora você vai começar a aprender containers, então as imagens que você criar para a aplicação da sua empresa que você está ajudando o dev a containerizar, os seus Docker Files, os seus Docker Compose, você já vai começar a guardar todos esses códigos lá no Git. Então olha como é uma estrutura que vai te fazer subir, tá? Essa estrutura vai te fazer subir, eu tenho certeza, beleza? Então aprende containers, aprende orquestração de containers, é um pouco mais complexo, mas aprende. Ah, vou partir por Kubernetes porque todo mundo está usando. Beleza, mas você vai ver, dá para contar nos dedos, tá? Nos dedos da mão, quem realmente consegue administrar. Então você pega, sei lá, 30 pessoas, todo mundo aqui usa Kubernetes. Como que administra? 2 ou 3 responde. 2 ou 3 responde, o restante não sabe. Por quê? Só sabe o que é Kubernetes e tal, mas não sabe a estrutura, não tem a base, não consegue criar uma imagem legal, não consegue implementar um CI/CD, que a gente já vai falar sobre isso. Então é importante você ter a base. Aprende Docker, depois que você aprender Docker, você vai e aprende Kubernetes, tá? É o caminho que eu persegui, né? Então, primeiro eu aprendi Docker, já estava craque, fui lá, falei, vou fazer a prova de certificação, vou testar meus conhecimentos. Me certifiquei em Docker. Esse ano, né, se você estiver assistindo em 2021 esse vídeo, a minha certificação vai vencer e o que eu vou fazer? Eu já vou partir agora para Kubernetes. Então, eu não vou renovar minha certificação Docker e vou começar a tirar certificações Kubernetes. E eu estou tendo uma certa facilidade no aprendizado, em entender como as coisas funcionam, porque agora eu tenho um comparativo. Quando você não tem um comparativo, novamente, fica muito mais difícil você aprender. Então, Git, linguagem de programação, containers, beleza? Show, maravilha. Robert, estou aprendendo containers, mas ainda não consegui migrar. Eu tenho muita coisa aqui on-premise, mas eu preciso melhorar muita coisa. Então, você precisa aprender alguma ferramenta de gerenciamento de configuração. E aí nós temos várias. Nós temos aqui, eu listei, ó, Ansible, SaltStack, Puppet, Terraform, Chef, entre outras, mas essas 5 aqui, se você aprender, por exemplo, Ansible, Puppet ou Ansible e Terraform, você já consegue fazer muita coisa. Podemos dizer, então, que você já consegue fazer milagre no seu ambiente. Vou contar uma história para vocês bem rápida. Eu cheguei num projeto uma vez e o cliente, a gente precisava ativar um sistema de monitoramento, para quem não sabe, eu trabalho com Zabbix, sou especialista Zabbix também, né? E a gente precisava ativar um monitoramento em 5.000 máquinas. Só que dessas 5.000 máquinas, o cliente não tinha IP fixo, o cliente não tinha usuário e senha. Primeira coisa, criei um script em Python que rastreava toda a rede, né, fazia um netscan na rede, retornava os IPs que ele conseguiu conectar, fazia o teste com 3 usuários e 3 senhas. Quando esse teste funcionava, ele já armazenava toda a estrutura para mim em um arquivo de texto na estrutura do arquivo de inventário do Ansible, tá? Então aquela estrutura do Ansible de inventário eu já criei com o meu script em Python, ou seja, a minha automação, ela fez com que eu se conectasse em todo o ambiente, fizesse os testes, depois de alguns dias eu tinha toda a informação de usuário e senha, e através do Ansible eu fiz a instalação do agente, fiz o controle, tudo que eu tinha que fazer, e agora eu tinha nas minhas mãos 5.000 máquinas, o que antes, né, um time de TI não conseguia ter isso de forma controlada e organizada, tá? Então ajuda muito um sistema de gerenciamento de configuração. Claro que esses temas aqui a gente pode se aprofundar cada um deles um pouco mais, então se você quiser, novamente, ouvir um pouco mais sobre algum tema que eu falei, deixa nos comentários que eu preparo um vídeo só para você nesse estilo, né? Maravilha. Temos aqui monitoramento, então, querendo ou não,
a infraestrutura está crescendo, a TI está cada vez mais suportando as áreas de negócio, então é importante que você monitore, tá? Para ferramentas de monitoramento, eu sou suspeito a falar, então nós temos o Zabbix, nós temos o Grafana, que não é bem uma ferramenta de monitoramento, mas ela é uma ferramenta de dashboards. Ali, claro que você tem a opção de conectar direto em diversos data sources, né, fonte de dados, e conseguir plotar suas informações ali. Nós temos Prometheus, que é muito comum nesse mundo DevOps, nessa área mais automatizada, que tudo é muito mais escalável. Temos o antigo Nagios, que não podemos nem falar muito, né? Eu sou suspeito a falar novamente, mas muita gente trabalhou, então, e muitas empresas utilizam, então eu respeito, sendo bom ou não, entre outras ferramentas. Mas eu separei 4 aqui para você escolher uma, né? Uma delas é obrigatório, Grafana, mas Zabbix, Prometheus e Nagios, aí você pode escolher à vontade, beleza? Aí, faltando 2 tópicos só, seria então CI/CD, tá? Entender o que é esse conceito, afinal, o que diabos é CI/CD? Então, para CI/CD nós temos algumas ferramentas. Aqui a gente utiliza bastante GitLab CI/CD, mas temos o Jenkins, então muitas empresas ainda utilizam Jenkins. Eu particularmente utilizei por um tempo, mas eu não gostei muito, eu acho, sei lá, achei muito complexo para fazer coisa simples. Não precisava de tudo aquilo, na minha opinião. Mas, como eu não trabalhei muito tempo, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o Jenkins. Então, novamente, eu estou deixando aqui a minha experiência, eu estou compartilhando o que eu vejo, o que eu acho importante. E aí você pode pegar outras informações e trilhar o seu caminho sem nenhum problema. Não estou te obrigando a nada. Temos o Bitbucket. O Bitbucket também tem algumas ferramentas ali para fazer o CI/CD. Tem o GitHub, que agora está se tornando, né, com GitHub Actions. E agora tem um monte de coisa chegando aí dentro do GitHub para você fazer toda essa estrutura de CI/CD, entre outras ferramentas que existem no mercado. E para finalizar, eu acho que é natural toda empresa ir para a cloud. Toda empresa vai ter que ir, num momento ou outro, tá? Recentemente saiu uma notícia, por exemplo, de vários grandes players que tinham data centers assim, gigantes dentro de casa, fechando parceria com empresas de cloud para levar os seus principais serviços. Então, assim, tem que aprender. E aí você pode escolher os grandes players aí, né? Eu separei, então, AWS, Google e Azure. Tem outras? Tem, mas querendo ou não, essas são as 3 mais utilizadas. Então, esse foi aqui um pouquinho sobre o que eu separei para falar para vocês. Então, o que eu vejo importante, e se você for um profissional que sabe um pouco de tudo que isso que está aqui, mas seja bom em alguma coisa, então você vai entender tudo. O que você mais gostar, você vai se especializar. No meu caso, de tudo isso daqui, eu conheço um pouco de tudo, mas eu me especializei em monitoramento, eu me especializei em containers, agora eu estou me especializando em Kubernetes. Então eu não sou bom em tudo, não sou o cara em tudo. Mas quando você tem conceito, quando você tem uma base sólida, você é aquele cara que chamaram hoje, a gente estava conversando hoje não, mas esses dias falaram, putz, então esses caras são seniorzão mesmo, né? Porque tudo os caras conseguem resolver. E na verdade não é que eles são os gênios, esses caras não são gênios, mas eles têm uma base muito sólida e eles sabem fazer troubleshoot. Então, implementar uma coisa nova ou resolver um problema é fichinha, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já faz o seguinte para mim, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que vai vir muito vídeo legal por aí, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Valeu!